Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje eu vou falar sobre violação do sistema acusatório, vou falar sobre protagonismo do juiz, vou falar sobre tendência no julgamento parcial, tudo isso usando como pano de fundo o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas antes, peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. Não sei se vocês estão acompanhando pela imprensa, mas os pedidos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro estão sendo rejeitados quase que sumariamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu fui analisar os autos e vocês viram que um dos pedidos que a defesa fez foi justamente o de falar por último, de falar depois que o delator, no caso Mauro Cid, a defesa do Mauro Cid, se manifestar. Esse tipo de pedido tem amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com voto do ministro Alexandre de Moraes, dando o direito da defesa a falar por último, falar após o colaborador. Por que isso? Porque o colaborador ele também é corréu, né? Ele também é réu, afinal de contas ele também estava na situação, mas ele está numa condição privilegiada de colaborador, então ele tem uma condição de previsibilidade sobre os elementos que ainda estão sendo formados, inclusive de diligências em curso, maior do que a dos outros corréus. Então ele tem uma vantagem processual nesse sentido. Por isso a defesa tem o direito de falar por último com relação àquilo que ainda será juntado ao processo e falar apenas após a defesa do delator, porque existe uma simbiose do delator com a acusação, entende? Então ele é meio que um colaborador da acusação e os demais, os delatados, são réus de fato, tá? Poderia até se dizer que são réus de pleno direito. E a defesa do Bolsonaro, além de pedir 83 dias para fazer uma manifestação, isso, sinceramente, não tem amparo. Na verdade, tem em processos complexos, tá? Mas vai depender de outros fatores, como, por exemplo, uma juntada de documentos recentes. Então, isso ajuda que esse pedido seja deferido, mas acho que não é esse o caso. Mas esse pedido de falar por último tem amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu vou deixar um artigo que eu escrevi aqui há algum tempo, falando sobre o direito da defesa a falar por último, com trechos do voto do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a defesa tem o direito de falar por último em todas as fases do processo, inclusive no inquérito policial. Então é muito problemático. E aí a gente já começa a falar sobre viés, a gente já começa a falar sobre violação, por exemplo, de um sistema acusatório, porque é uma violação da paridade de armas. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele dirigiu a delação do Mauro Cid. Isso está comprovado, tá? Ele dirigiu a delação do Mauro Cid. Então já é uma postura ativa no processo, já é um protagonismo que não cabe ao juiz, já é uma violação do sistema acusatório, ainda que na fase de inquérito. Inclusive, a justificativa do ministro Alexandre de Moraes para indeferir o pedido da defesa do Bolsonaro foi justamente dizendo que não há uma ação penal instaurada, então não caberia esse tipo de respeito cronológico. Só que convenhamos, quem pode mais pode o menos. Se pode falar na ação penal, que é mais formal, mais rigorosa, pode falar no âmbito do inquérito. Então, ou pode falar antes do recebimento da denúncia, falar por último. Então, sinceramente, a justificativa do ministro Alexandre de Moraes não se sustenta, tá? E por que eu estou falando aqui sobre violação de paridade de armas? Tudo que a defesa pede é indeferido, tudo que o Ministério Público pede é concedido. Aí não tem jogo, aí a gente não está falando de um processo judicial válido, tá? Aí a gente está falando de sacanagemzinha, entende? Isso é prejudicial para o sistema de justiça, para a imagem do sistema de justiça perante a opinião pública, que vai dizer o seguinte: peraí, se o cara que é ex-presidente da República, que ainda tem, assim, sinceramente, uma penetração social muito grande, muita gente ainda admira o Bolsonaro apesar dos pesares, né? Muita gente ainda, tô com você, presidente, né? É isso que se tornou a política, a adoração à política. Mas vamos lá. Ainda tem grande parcela do povo a seu favor, e contratou advogado de ponta. Se com tudo isso, esse cara, ex-presidente, vai passar por esse escárnio, qual a credibilidade que o sistema de justiça tem perante o pobre coitado, perante o povo? Vai dizer assim, o cara tá passando por isso, quem sou eu? Né? Como será que eu vou ser julgado com imparcialidade? Será que eu vou ser julgado com imparcialidade? O grande problema aqui é que o ministro Alexandre de Moraes não está tendo a mínima preocupação de dar uma aparência de imparcialidade nesse caso, né? Ao conceder todo o pedido do Ministério Público e indeferir todos os pedidos da defesa. E aí a gente já entende o seguinte: esses são sinais de um julgamento viciado.
de um julgamento tendencioso, de uma sacanagemzinha judicial, tá? O que depõe contra o sistema de justiça como um todo. Tá? Sinceramente, a crítica que eu estou fazendo aqui é uma crítica não voltada para esse caso em específico, mas é porque ele é emblemático por conta da repercussão que ele tem. Mas para que vocês vejam o que nós da advocacia criminal passamos todos os dias, com réus que já entram condenados, seja por crime contra a dignidade sexual, seja por crime de tráfico, seja por homicídio, o cara que já vai para um processo condenado. E a prática é justamente essa: o juiz negar os pedidos da defesa como se fossem meramente protelatórios, como se o réu não tivesse direito à prova, e conceder os pedidos da acusação. Vira uma espécie de despachante do Ministério Público. E aí não cabe, aí não tem jogo, aí não é correto, aí não é bacana, tá? Então, enfim, é pedagógico esse processo do Bolsonaro para que a população, a sociedade entenda como funciona o sistema de justiça e o quanto ele é falho, o quanto ele é digno de receber críticas. Ele tem que ser acertado, a sociedade tem que despertar, tem que parar de venerar funcionário público da mesma forma que venera político, que também é funcionário público, e passar a demandar deles correção, coerência, comportamento de acordo com a legalidade, tá? Compromisso ético com a coisa, com a lei, e não uma mera formalidade, tá? Então esse caso do Bolsonaro é emblemático e é didático por conta disso. Talvez seja, assim, é aquela coisa, né? Do mal pode surgir um bem. De todo esse escárnio que ele vai passar, talvez venha uma reflexão por parte dos nossos legisladores, por parte da população, que comece a demandar reformas no Poder Judiciário, inclusive na forma de admissão de juízes, tá? Para colocar pessoas mais vocacionadas, né, na estrutura do Poder Judiciário, e não com esse formatinho aí, esse formatozinho que nós temos hoje aí, de concursos, enfim, que só beneficiam a burguesia que não está nem um pouco interessada no compromisso com a legalidade, tá interessada com outras coisas, com outros tipos de negócios. E aí a gente tem vários direitos sociais que são comprometidos, garantias fundamentais que são comprometidos, porque é a burguesia que entra nesse sistema. Então talvez o Bolsonaro passando por isso, as pessoas passem a falar: peraí, esse é o sistema de justiça? É assim que as pessoas são condenadas? É com esse tipo de joguinho que as pessoas são colocadas nessas masmorras que são essas penitenciárias? Calma, alguma coisa tem que mudar, né? E aí eu acho que o Supremo Tribunal Federal não está enxergando a repercussão negativa que um julgamento feito nesses moldes pode ter para a credibilidade do sistema de justiça. Então, eu precisava falar isso, né? Os indícios são muito claros de que o Bolsonaro vai ser sacaneado e não julgado. Eu até comentei isso na minha rede social e um dos seguidores falou: tá, Wellington, traga uma novidade, né? Ou seja, olha que triste, né? É triste as pessoas saberem que isso pode acontecer. É triste as pessoas saberem que está tendo um julgamento e elas já sabem o resultado. Ou seja, a defesa é só uma questão pro forma, né? É muito triste. Eu, como advogado, lamento muito, mas não vou dizer que eu estou surpreso, né? Afinal de contas, lidamos com isso todos os dias. E não deveria ser assim, tá bom? Dúvidas, críticas, ameaças, posta lá nos comentários. Para falar comigo, meu contato está na descrição, assim como também o link do artigo que eu escrevi. Esse é o vídeo de hoje, fique com Deus, até a próxima.